Bem, hoje eu vou começar então o bordado da palavra, como nós combinamos. E eu elegi começar pelo eu. E aqui no eu vou usar o ponto haste com 2 fios de linha na agulha, né? Na verdade é um fio grande que eu dobrei ao meio. E eu vou fazer essa palavrinha no ponto haste simples, porque é uma dúvida que eu recebo muito no Instagram. Como é que faz o preenchimento em ponto haste sem as carreirinhas de pontos ficarem uma sobre as outras? Outra coisa, como é que se migra, né, de um traço fino para um espaço mais largo, com maior preenchimento? Então, eu fiz essa letra aqui de forma que ela atendesse à necessidade de dar essas respostas. Um ponto importante que eu levo em conta é sempre seguir com o ponto, né, com o modo que eu vou preencher a letra, o caminho que eu faria se eu estivesse escrevendo essa palavra. Então, eu necessariamente vou seguir esse caminho aqui, que é a forma como eu escreveria. Quando eu sigo esse caminho, essa parte desse tracinho, ela fica por baixo desse traço largo. Por quê? Porque primeiro eu viria com a caneta aqui, depois a caneta cobriria esse pedacinho. Então, necessariamente, o que vai aparecer aqui é esse percurso do ponto, e não esse aqui. Então, explicando um pouco melhor, né? Eu vou entrar com a agulha aqui por baixo, para fazer um nozinho invisível nessa região que vai ficar completamente coberta. Vou fazer um ponto bem pequenininho, menor que eu consigo, venho aqui atrás e faço o nó invisível. Depois de feito o nó, eu vou começar efetivamente a fazer o bordado. E como é que eu vou começar? Eu vou começar por aqui, pegando o finalzinho dessa parte larga. Entrei com a agulha e aí sim vou fazer o meu primeiro ponto haste. Segurei o fio do lado de cá. Fiz um ponto, não quero nem um ponto muito pequeno, nem muito grande, porque essa parte é curva, eu quero ter bastante cuidado para conseguir fazer o resultado que eu desejo. Fiz o primeiro ponto, voltei no meio dele, como é o ponto haste sempre. Puxei. Aqui eu já tenho como fazer o segundo ponto. Saí agora, depois de fazer o segundo ponto, segurei a linha, voltei, saí no furinho do primeiro. Fiz o segundo. E vou fazer o último ponto desse pedacinho, que tá aqui. Puxei, fiz o último... Opa, deixa eu tirar esse nozinho. A gente vem com a agulha por baixo e já tira. Fiz o último ponto, volto lá no último furinho, entro com a agulha de novo para passar a linha para baixo e tá terminado esse pedacinho do E. Depois de fazer isso aqui, eu vou vir por baixo, com cuidado, passando por dentro dos pontos feitos, para que não tenha o risco de aparecer a sombra da minha linha que tá aqui atrás. E vou sair com a agulha aqui. Por quê? Porque repetindo, eu vou fazer como se eu estivesse fazendo o traço à caneta. Então, eu saio com a agulha aqui e recomeço a fazer o ponto, né? Ele passou aqui por baixo, porque essa parte eu vou cobrir depois, e recomeço a fazer o ponto a partir daqui. Vou com ele fazendo normalmente, toda essa parte que é só um risquinho, ou seja, vai ser uma carreira só de pontos, até lá em cima, onde nitidamente a gente já vai começar o preenchimento, né, que é a parte mais larga.
Agora que eu cheguei na parte mais larga, eu vou eleger uma das laterais e vou continuar, né? Vou fazer a continuidade dessa linha que eu já vinha traçando. Então, eu escolhi fazer essa aqui. Então, agora eu vou bordar toda essa linha, provavelmente até a chegada aqui no U. Por quê? Porque eu entendo que com a caneta eu viria assim, depois esse tracinho terminaria por ficar, esse pedacinho ficaria por baixo e eu viria depois com a caneta, né? Se fosse uma brush pen, por exemplo, ela viria mais grossa aqui. Então, eu vou parar o E mais ou menos nessa altura, porque depois eu vou fazer o U em seguida. Aqui, como vai mudar o sentido, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar com a agulha no último furinho que eu fiz, ponto. Vou sair um pouquinho antes de onde tava, e aí sim vou fazer o próximo ponto. De modo que esse próximo ponto, ele vai cobrir o ponto anterior e vai dar o movimento, né, de curva aqui, de ângulo mesmo, pra continuar o E. Como eu falei, eu vou parar aqui perto do... chegando no U. O ponto haste, ele tem essa característica de enrolar a linha aos poucos, né? Por conta do tipo de movimento que a gente faz. Se bobear, ela faz até nó. Ó, aqui vai ser o último pontinho. E aí, eu vou entrar aqui no mesmo furinho do último ponto. Como eu não sei se eu vou precisar de mais fileirinha, carreirinha para encher aqui, eu vou começar a fazer agora essa outra linha.
Depois que essa linha estiver pronta é que eu vou preencher o meio. Às vezes eu faço assim, às vezes eu vou preenchendo até chegar na outra lateral. Dessa vez eu decidi desse jeito, tá? Não, isso não é necessariamente assim, não. Isso vocês podem escolher. Daqui a pouco, então, a gente continua.